Vamos lá, vamos falar um pouquinho da saúde da sogra? Vamos lá. A saúde da sogra hoje, Agora tá? é sério, gente. Agora é sério o assunto, é sério mesmo. Sogra, geralmente, a sogra ela tem uma idade mais avançada. Então, como o doutor José Roberto é geriatra, vamos falar assim, em específico das mulheres hoje, né, que são casadas. Vamos falar da sua sogra. Então, imagina a sua sogra hoje e imagina a saúde dela hoje. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, você liga no 3315-1390 que o doutor José está aqui para responder, tá bom? O que a gente tem que levar em consideração, doutor? Por exemplo, casamos com uma pessoa, vem o pacote família, vem o pacote sogra. Muitas vezes as pessoas fecham os olhos, os ouvidos para as reclamações, entre aspas, né, que a sogra tem. Porque a gente tem que levar em conta um fator emocional, que é aquela síndrome do ninho vazio. Né? Quando a mulher vê que o filho, a mãe vê que o filho casou-se e tem uma nova vida, aí começam, entre aspas, as reclamações. Ai, eu tenho dor aqui. Ai, filhinho, volta para casa. Faz tempo que não vem visitar a mãe, etc e tal. Qual é o limite, que eu digo, da preocupação que a gente tem que ter com essas reclamações? A gente deve realmente hoje levar em conta que a sogra realmente está com uma dor de cabeça, que ela está sofrendo com uma determinada doença? Eu acho que quem conhece bem a sogra, na verdade, é a filha ou o filho, né? Na verdade, com quem nós casamos, que conhece melhor a sogra e entender que ela não era assim, começou a ficar assim, muitas vezes por causa desse ninho vazio, né? Principalmente porque a mulher, a maioria no Brasil, fica viúva mais cedo do que os homens. Né? Então é muito mais comum mulheres viúvas do que os homens. Então nós vamos ter frequentemente muito mais ninho vazio, né? Justamente porque os filhos foram embora e porque o marido foi embora, e aí vem uma solidão. Isso aumenta o risco, inclusive, de depressão. Então, na verdade, a minha sogra começou a ficar, brincadeira, entre aspas, mais chata, né? Mais reclamona, mas talvez é porque ela está sofrendo de um mal muito comum chamado depressão. E a depressão deixa a gente mais triste, a depressão deixa a gente mais irritado, a depressão deixa a gente com mais dor, né? E aí a gente precisa tratar esse quadro para melhorar esse mau humor da sogra. Mas ao mesmo tempo nós precisamos entender que muitas vezes não é remédio, muitas vezes é carinho. A gente abandona, entre aspas, né, pela correria do dia a dia, cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando dos filhos, e a gente acaba se esquecendo da nossa mãe, né? Então esse olhar um pouco para ela é importante, né? É o que você falou, não custa nada pegar para sair para passear, hoje ligar, vamos tomar um sorvete, vamos comer uma pizza, né? Sentir que essa pessoa é importante na nossa vida, e é mesmo. Primeiro que ela gerou com aquele que a gente está casado, né? Tá certo? E aquele que vai nos ajudar no dividir as tarefas com os netos, aí no caso dela, com os nossos filhos, né? Vai ajudar no convívio da família, aumentar a família. Então, assim, é muito importante manter essa harmonia da família. Mas lembrando que esta pessoa, que normalmente tem uma mais idade, né? E requer mais cuidado. E se a gente procurar fazer uma prevenção, que a gente sempre bate aqui nessa tecla prevenção, a gente deve estar evitando que essa sogra dê muito trabalho em termos de saúde futura, que ela fique internando, que a gente gaste horas e horas de internação, porque internou, não é, além de sofrimento para a pessoa que está internada, a pessoa que está cuidando também tem que se desgastar. Então a gente tem que estar prevenindo para evitar maiores problemas. Olha, brincadeiras à parte, o assunto é muito sério. Eu acho que realmente a gente tem que amar muito a nossa sogra. Eu já tive algumas sogras na minha vida e todas elas foram muito especiais e muito importantes durante os relacionamentos. E o que o doutor falou é que muitas vezes você esquece um pouquinho da sua sogra e isso pode gerar uma certa depressão na vida dela. Aí eu pergunto, a depressão ela pode vir junto com outras doenças? O que a depressão na vida dela poderia trazer de pior, doutor? A depressão por si só já é muito ruim, porque é uma doença que afeta o humor da pessoa, a alegria de viver, o prazer de viver. Eu falo que é uma doença da alma. Junto com isso, uma pessoa idosa, que ela fica mais triste, ela fica mais parada. E quem fica parado não é bacana. A gente sempre fala aqui de exercício físico. E ficar parado começa a atrofiar. O idoso atrofia a musculatura com mais facilidade. E essa atrofia começa a ter instabilidades posturais e aumenta o risco de queda. Aumentando o risco de queda, aumenta o risco de fratura. Principalmente se tiver uma doença silenciosa chamada osteoporose. Então, e o próprio sedentarismo piora a osteoporose. Então, a própria depressão leva a consequências piores. Eu posso depois até ter uma incontinência
incontinência urinária, por ter tanta fraqueza muscular que eu levo tanto tempo para ir no banheiro, que eu acabo perdendo urina na roupa, que a gente fala que é uma incontinência urinária funcional. Mas o que tudo começou? A depressão, que acabou a pessoa ficando atrofiada e fazendo uma consequência que é essas que a gente colocou. O mau humor, né? A gente pode levar em consideração que o mau humor da pessoa, vamos colocar assim, não estou falando só da sogra não, estou falando de sogro, de pai, de mãe, de filho, de você que está assistindo, de repente está no mau humor danado aí, está enxergando tudo ruim, né? Às vezes a gente tenta entreter e a pessoa enxerga tudo ruim. O mau humor da pessoa pode levar a alguma doença? A depressão, voltando no mau humor, mas especialmente depressão, diminui a imunidade. A depressão e mau humor, elas caminham juntas? Normalmente quem tem depressão está de mau humor, está de mal com a vida, né? E a depressão, ela aumenta o risco de infecções. Porque o sistema imunológico também fica de mau humor, vamos chamar assim, também fica deprimido. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí aumenta o risco de infecção. Uma pessoa que infarta, se a gente pegar 2 grupos de pacientes, um paciente que infarta, tem um infarto do miocárdio e não tem depressão, e um grupo de pacientes que tem depressão e infartam, ele aumenta o risco de morte de 2 a 4 vezes mais, porque ele tem uma doença chamada depressão junto com o infarto. Então o infarto é uma doença perigosa, num paciente depressivo ela é muito mais, tá certo? Então a mortalidade aumenta. Então é uma doença que traz transtornos no dia a dia para o paciente, porque a qualidade de vida fica muito ruim e interfere na quantidade, inclusive em mortalidade. A sogra que está com Alzheimer, qual é o cuidado mais especial que a nora ou o genro poderia ter? A sorte da sogra que está com Alzheimer que esquece do genro todo dia. Ou da nora. Na verdade, brincadeira, a gente precisa ter muita paciência, né? Porque a sogra ou que está com Alzheimer, a pessoa que está com Alzheimer, a característica é esquecer o recente. Então, e dentro desse esquecer recente, a gente brincou, mas acaba tendo fundo de verdade, o genro na história da família, ele é mais recente do que a filha, lógico. Claro. Porque, tá certo? Então, ela tende a esquecer mais cedo dele, ou dela, né, do genro ou da nora, tá certo? Antes do que da próprio filho ou da filha. Então, ele pode falar, não gosta de mim. Não é isso, a doença faz isso. Ela não lembra mais meu nome, ela não sabe quem eu sou, porque a doença faz isso. E muitas vezes a nora ou o genro não sabe que a sogra está com Alzheimer. Muitas aí vezes começam as rixas, ficam atribuindo brigas, isso à idade, né? Tá certo? Ficam inventando coisas, os pacientes com Alzheimer têm dos delírios, ficam inventando coisas, e esses atritos podem causar grandes problemas familiares. Então é importante, na suspeita, fazer uma avaliação para ver se tem o diagnóstico correto de Alzheimer, né? E a gente começar a entender a doença. E ela vai ficar repetitiva, então não adianta falar para a sogra, eu já te disse isso 10 vezes, sogra, né? Tá certo? Porque isso faz parte da doença. Ela não está fazendo isso porque ela quer, ela está fazendo isso porque a doença faz assim. Então ela precisa ter muita paciência, a gente precisa ter muita paciência, né? Com quem tem Alzheimer, aí no caso da sogra hoje, que é em questão, né? Para conseguir entender e cuidar melhor dessa pessoa. Olha, um beijo para todas as sogras que estão nos assistindo. Se você é sogra de uma única pessoa ou de várias pessoas, eu sei que nessa vida, né, lidar com pessoas é muito difícil. É muito difícil porque a gente não controla o que as pessoas pensam de você, o que as pessoas falam de você, e a gente não controla o que as pessoas sentem de você. O termo sogra, a gente brinca com o termo sogra aqui porque se tornou uma grande piada, igual loira, né? Todo mundo quando começa a brincar com loira, eu dou risada também, eu entro na onda, a gente não pode ficar chateado com isso. Então, para você, sogra, tá? Que tá me assistindo, um beijo bem grande para você e fique firme, viu? Tô falando para todas as sogras da região. Fique firme se de repente você não se dá bem com a sua nora, ou se de repente você não se dá bem com o seu genro ou com alguém aí. Fica firme nos seus princípios, no seu caráter, na sua personalidade. Viva a sua vida com alegria, com leveza. E esse termo sogra é apenas um termo, porque nada mais é do que eu ser sua irmã, digo isso espiritualmente, e nós sermos todos de uma grande família chamada seres humanos. Ou seja, quando nós nos respeitamos, né, de forma igual, independente se um é de uma cor X ou tem um cabelo Y, ou se é sogra ou se é nora, isso não importa. O que importa é que você é muito preciosa, tá bom? A sua saúde é muito preciosa e por isso que a entrevista hoje com o Dr. José Roberto Geriatra foi especial para você. E especial também para as pessoas que te rodeiam, para saber lidar exatamente com você, esse ser humano único
e especial aos meus olhos, aos olhos do doutor e aos olhos também do nosso grande Pai que é Deus, tá bom? Obrigada, viu, doutor? Bem. Quer mandar um beijo para a sogra? Aproveita. Um beijo para todas as sogras. Obrigada, doutora. Até semana que vem.